E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos para a aula 2 de vinho para iniciantes e nessa aula nós vamos falar da fermentação alcoólica. Na aula passada nós falamos sobre a uva, as características dessa matéria-prima e hoje a gente vai falar da fermentação alcoólica, lembrando que, para a lei brasileira, o vinho é um fermentado alcoólico do mosto do suco de uva. Então vamos entender como é que funciona a fermentação alcoólica, quem provoca a fermentação alcoólica e as características desse processo, que é o que determina a elaboração do vinho. Então nós vamos começar pelo agente da fermentação alcoólica, que é a levedura. As leveduras, dá para ver a imagem ali, a imagem de cima na direita, são esses micro-organismos, esses fungos que promovem a fermentação alcoólica. Sem as leveduras não existe fermentação alcoólica. E antigamente se imaginava que a fermentação alcoólica era um dom divino, ela acontecia espontaneamente e tudo mais, até que Pasteur descobriu os micro-organismos e acabou revelando a verdade sobre as leveduras para o mundo. Essas leveduras transformam o açúcar em álcool e gás carbônico. Como a gente viu na última aula, o açúcar da uva está na polpa, então esmagando essa uva e criando o suco da uva, esse mosto é rico em açúcares. Tendo a levedura junto ali, vai acontecer esse processo de fermentação alcoólica. A levedura é utilizada para produzir pão e bebidas alcoólicas além do vinho. E no processo de pão é bem interessante entender como isso acontece, porque quando a gente adiciona fermento, e fermento nada mais é do que a levedura, na massa do pão, a massa do pão cresce, começa a inflar. Então, o que a levedura faz? Consome os açúcares dessa massa de pão, cria gás carbônico, e esse gás carbônico vai fazendo a massa crescer, vai fazendo a massa inflar, e esse gás carbônico vai ficar preso nos alvéolos criados pelo glúten, pela massa do pão. Tanto que na foto de baixo dá para ver esses buraquinhos no pão, e esses buraquinhos nada mais são do que as prisões do gás carbônico criado pela levedura durante a fermentação da massa de pão. E as leveduras estão presentes naturalmente na película das uvas. Não fosse assim, não teria vinho. Então, antes de descobrirem que a levedura era um micro-organismo, o pessoal só esmagava a uva e esperava a fermentação acontecer, esperava o açúcar se transformar em álcool. Hoje, a gente sabe que são as leveduras, então existem leveduras comerciais. Eu posso comprar um pacotinho de levedura, assim como eu compro um pacote de fermento para pão e inocular no meu suco de uva, no meu mosto, para poder virar vinho depois, mas eu posso usar essa levedura selvagem que está na casca da uva. E não só na casca da uva. A levedura está presente nas nossas casas, está presente dentro da vinícola, está presente em todos os lugares. Então a levedura é um micro-organismo que está espalhado por aí e a gente precisa tomar cuidado porque tem leveduras boas e leveduras não tão boas assim. Então, como é que se dá o processo da fermentação alcoólica propriamente dita? Para a fermentação alcoólica acontecer, eu preciso de duas coisas. A primeira é o açúcar, que é natural das uvas, está presente na polpa. E os açúcares das uvas são açúcares simples, a glicose e a frutose. Então é só esmagar a uva e eu vou ter esses açúcares dissolvidos na água ali do suco da uva e tá tudo pronto para começar a fermentação alcoólica. Eu vou adicionar levedura ou esperar que a levedura que está na casca da uva haja sobre esse açúcar. Lembrando que a levedura pode ser comprada, então tem empresas que selecionam estirpes de levedura específicas. Algumas fermentam mais rápido, outras fermentam mais devagar, algumas favorecem a formação de alguns aromas. Então tem diversos tipos de levedura. A levedura natural, a levedura selvagem, ela tem a vantagem de ser gratuita, não preciso pagar por ela, e alguns dizem que ela vai preservar melhor as características daquela uva, daquele lugar, tá ligado com o conceito de terroir. Outros dizem que não, que é só comprar levedura, é mais seguro, é mais prático, mas tem esse investimento para fazer na vinícola. Quando eu tenho a levedura e eu tenho o açúcar, a mágica acontece, que não é a mágica, é a fermentação alcoólica. Então a fermentação alcoólica é essa união do açúcar e da levedura que vai produzir dois resultados principais. O primeiro deles é o álcool, que é o que nos interessa primordialmente.
Esse álcool é o etanol, é o álcool etílico. A maior parte dos vinhos tem entre 8 e 15% de álcool. Então, essa quantidade de álcool vai variar da quantidade de açúcar que eu tinha na minha uva. Então, eu vou ter vinhos mais alcoólicos ou menos alcoólicos, dependendo da madureza da minha uva no início do processo. E esse álcool que a levedura produz, ele é tóxico para a própria levedura. Então, a levedura vai transformando o açúcar em veneno para ela. Assim que o álcool atinge uma determinada quantidade, a fermentação alcoólica para naturalmente, porque esse álcool é tóxico para a levedura. Então a maior parte das fermentações vão parar a partir de 13, 14% de álcool. Tem algumas estirpes de levedura que conseguem levar a fermentação alcoólica um pouco mais longe, até 16% de álcool, por exemplo. Eu também posso interromper essa fermentação alcoólica no meio do processo. Ela não precisa ir naturalmente até o fim. Então, se eu tenho açúcar para formar 14% de álcool e eu interrompo essa fermentação alcoólica com 9%, vai sobrar açúcar que não virou álcool e eu vou ter um vinho naturalmente doce. Além do álcool, a fermentação alcoólica também vai produzir gás carbônico. Esse gás carbônico, na maior parte dos vinhos, vai escapar para a atmosfera, mas ele é essencial para fazer vinhos espumantes. Então, quando eu quero fazer um espumante, eu vou preservar, eu vou prender esse gás carbônico natural da fermentação alcoólica e é ele que vai dar as borbulhas, a efervescência para o meu espumante. Além do álcool e gás carbônico, que são os principais produtos da fermentação alcoólica aqui, a gente vai ter formação de calor, então a gente vai ter desprendimento de calor, que pode ser precisado controlar durante o processo para preservar aromas e sabores, e alguns aromas e sabores, alguns compostos aromáticos, vão se formar durante essa fermentação alcoólica. Então, isso é fermentação alcoólica, e lembrando, quando a fermentação alcoólica termina, a gente tem vinho. E ela pode terminar de forma natural, porque o álcool é tóxico para a levedura, ou de forma artificial. Eu posso interromper a fermentação alcoólica. E o vinho está pronto. Essa fermentação alcoólica pode acontecer numa série de recipientes diferentes. Então, o mais usado na indústria vinícola atualmente são os tanques de inox. Por quê? Eles são mais fáceis de higienizar e são tanques inertes. Eles não vão passar aromas, sabores para o vinho e são mais fáceis de controlar. Alguns tanques vêm com cintas, onde eu consigo circular uma solução hidroalcoólica que vai resfriar o tanque. Então, eles são mais fáceis de manejar, mas requerem um investimento mais importante por parte da vinícola. Além dos tanques de inox, a gente pode usar concreto. Aqui a gente tem ovos de concreto pequenininhos, bonitinhos, que são mais modernos na indústria vinícola, mas mais antigamente o pessoal usava piletas, grandes tanques de concreto em formato retangular. Geralmente eles têm uma resina epóxi de uso alimentar na parte interior para não ter contato direto do concreto com o vinho, mas também são tanques inertes, não vão passar aroma, não vão passar sabor, e eles têm uma inércia térmica, eles preservam a temperatura bastante bem, mas o controle da temperatura dentro deles é um pouco mais difícil do que nos tanques de inox. E eles não são móveis. Tanque de inox eu posso jogar de um lado para o outro na vinícola, uma pileta é mais difícil de transportar, os ovos são um pouco mais móveis. Temos tanques de madeira. Aqui a gente tem um tanquezinho moderno de carvalho com inox junto para facilitar as aberturas e tudo mais, mas eu tenho grandes pipas de carvalho, grandes pipas de madeira, e diferente do inox e do concreto, a madeira não é um recipiente inerte. Então, se eu estou usando carvalho, esse carvalho vai passar aromas e sabores para o vinho. Se eu estou usando outra madeira, como grápia, pinos, eu preciso passar uma resina dentro dessa pipa, dentro desse tanque, para que essa madeira não passe óleos amargos, não altere sensorialmente o vinho que eu estou elaborando ali dentro. E costumam ter um custo de investimento alto, principalmente se forem de carvalho. A gente também tem talhas de argila, o pessoal chama de ânforas também. A gente viu na aula passada que um dos vestígios históricos da produção de vinho são essas ânforas, essas talhas de madeira, perdão, essas talhas de barro, de argila, e até hoje elas são utilizadas. Em Portugal estão usando bastante talha, no Chile estão usando bastante talha para fazer vinho. Algumas delas são resinadas por dentro também para evitar perda de líquido para a atmosfera. Algumas delas são enterradas debaixo do solo. Então
tem vários recipientes para fazer a fermentação alcoólica. Além desses 4, dá para usar tanque de fibra de vidro, dá para usar polipropileno, dá para usar garrafão de vidro. Então tem uma série de recipientes onde a fermentação alcoólica pode ocorrer e cada um deles vai afetar a fermentação alcoólica de alguma forma, seja dando aroma e sabor, seja ajudando a controlar a temperatura, vai ter um impacto no investimento que a vinícola tem que fazer nesse tipo de recipiente. E a fermentação alcoólica vai gerar várias bebidas fermentadas, além do vinho. Então a gente tem o vinho, que é um fermentado alcoólico de uva, mas nós temos também a cerveja, que é um fermentado alcoólico de cereais, principalmente o malte de cevada, mas tem cerveja de trigo, tem cerveja que leva milho e arroz na composição, mas a base geralmente é o malte de cevada. Tem também o saquê, que é um fermentado alcoólico de arroz, é uma bebida feita tradicionalmente no Japão, onde é chamada de Nihonshu. O saquê dá um trabalho enorme para fazer, porque os açúcares não são tão simples quanto do vinho, que são glicose e frutose. A gente tem amido que precisa ser quebrado, dá trabalho para fazer. Temos a cidra, que é o fermentado alcoólico de maçã. Também pode se chamar, às vezes, fermentado alcoólico de pera, de cidra, mas geralmente de maçã. E nós temos o hidromel, que é um fermentado alcoólico de mel. Vai pegar o mel, hidratar o mel, adicionar levedura e essa levedura vai converter os açúcares em álcool e gás carbônico. E no hidromel eu posso adicionar especiarias e temperos também. Então tem uma série de bebidas fermentadas, tem outras bebidas fermentadas além dessas, mas aqui é para a gente ter uma ideia de que a fermentação alcoólica ocorre não só para o vinho, e a base é açúcar e levedura é igual a álcool e gás carbônico, e essa é a base da bebida fermentada. Então, aqui termina a nossa aula sobre fermentação alcoólica, a gente já tem o nosso vinho pronto e a partir daqui a gente vai falar sobre os estilos e tipos de vinho que tem no mercado nas próximas aulas. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. Um abraço e até a próxima aula.